É isso aí, galera. Estamos aqui com mais um Poker Night. Eu sou o Juliano Maisano e ao meu lado, na verdade, aqui embaixo, eu falo ao meu lado que eu tô acostumado, mas aqui na internet a gente tá um em cima e outro embaixo. Eu e o Leonardo Bueno que estamos comentando desde ontem o programa aqui da mesa final do Scoop. Eu tô olhando para cá porque meu monitor tá aqui, né? Vocês olham olhando para lá. Essa mesa final do Scoop no Poker Stars, que é uma série de torneios que dura aí um mês quase, né? E esse torneio é um torneio caro de US$ 2.100. Temos dois brasileiros e já tivemos três eliminações aí. Temos dois brasileiros vivos ali ainda, o Seiji e o Padilha. E nós vamos tentar trazer eles aqui também aqui para conversar com o Bueno, para conversar comigo, para quem sabe eles comentarem alguma coisa quando tiver uma mão que envolva eles aí. A gente já viu o Padilha envolvido em algumas mãos, depois a gente vai ver se consegue perguntar para ele. O que podemos esperar aí? A gente estava falando no fim do programa que agora, talvez, se o short stack ali o NASA crescer ou sair, talvez o jogo fique um pouquinho mais cheio de fichas e com mais jogo pós-flop, né? Exato. Se o NASA cair, aí o short stack vai ser o Sage, mas os outros quatro jogadores vão ter pelo menos 30 blinds. E quando você tem 30 blinds, começa a ter espaço para você tribetar light, para cold for bet, uma pequenininha, dependendo dos sizes. Começa a ter espaço para mais jogo que não seja subir del em pré-flop, subir del em pré-flop, ou eu já del em pré-flop direito, né? Certo. Então, isso vira um elemento de pressão, uma possibilidade de se pressionar mais, porque você tem mais recurso, né? Então, isso transforma a mesa em muito mais interessante. Então, vamos ver se é isso que acontece nas Vambora. mãos que a gente vê hoje. Sobrou pra ele no par de ais no botão, que a gente falou ontem sobre roubar do botão. Quer dizer, todo mundo acha que o reizinho ali ele tá roubando. Ele fez 2.6, fez um pouquinho mais alto, né? Ele fez meio que, acho que para fazer a mão dele parecer mais fraca ainda. Sim, pra falar assim, ó, eu quero roubar, vou pôr um pouco mais pra você pagar É, caro. E aí o Sage tá com Ás 8 ali do Small, não se envolveu muito, não tem vindo com mão, deu fold e deixou pro Padilha essa tá. decisão. Disciplina, hein? Com Ou Ás seja, 6, né? E o Padilha largou o seu 8 e 6 falou, ah, não tem por que e arrumar eu vou confusão. até que queira comentar sobre essa mão, e é uma mão Fala. interessante de Eu vou perguntar para o voltar Sage, então. Pode ir que falando. Que é o seguinte, é algo que eu gostaria de entender melhor o quanto que afeta a decisão Aqui. dele de não chovar esse Ice 8 para cima de um raise no botão, por causa do stack do NASA. Quanto que de CM está envolvido nisso. Por que que acontece? O Lex dá raise no botão, e você assume que esse raise no botão tem um range grande, né? Que tem muitas mãos. Sim, E aí você tem lá um Ice 8 do Small, que é um Ice vai médio, sim. mas que se garante lá contra um 7-7, contra um 6-6, está vivo. E tá na frente dos rei dama, Isso rei que eu ia valete falar, uma suited, dama e né? valete, rei valete, 10 valete na São ipadinha, quer mãos que dizer, às vezes você beta, o cara vai tirar sim, call de rei dama suited se isso. chovar. Quer dizer, então Então, poderia ele talvez dar voltar ao win dali, um exemplo. Caso não tivesse o isso NASA, é. Não talvez. seria estranho se olhar e falar, Sim, cara, se você vai estudar né, as situações do jogo, você vai sim. falar, cara, o botão subiu, eu vou chovar aqui meu Ice 8 off contra o botão A e chance dele assim, largar já tá bom você pra não mim, e se ele chova pagar, gostando muito, a gente você não reza. chova amando a vida, né? Falar que legal que tem que ficar dando Sim, all-in aqui de Ice 8, mas você meio que sabe que você precisa. é, Só que o fato que tem um outro jogador lá com 11 blinds, ou dependendo de como você vê o seu nível em relação à mesa, pode fazer você falar, cara, eu não quero esse tipo de entendi. cenário que é marginalmente lucrativo, entendeu? Sim, Então, por isso que eu achei interessante, porque tinha uma chance, até pelo size que o Lex usou, de você aumentar a sua frequência de shove, né? Você olhar e tá. falar, como ele colocou meio blind a mais aí do que o tamanho de um raise normal, eu tenho meio blind a mais para ganhar se Sim. meu raise passa. Então, por isso eu achei, assim, É uma interessante pra interessante. pensar, né? E tem uma mão interessante para pensar que, pô, ele não mandou o Ice 8 off, foldou, e aí se você perguntar, vai ser interessante, mas provavelmente tem algo a ver com o stack do Tá. NASA. Mas eu queria saber isso do Sage. De certa forma, assim, as fichas, né, nem sempre o tanto de ficha que você perde está diretamente relacionado assim ao tanto de dinheiro que você vai ganhar ou perder, por causa disso que você falou, né? Tem os pay jumps que a gente chama, Sim, né? Por exemplo, o sexto lugar ganha um pouco menos, tem uma distância entre o sexto e o quinto, sim, e como o NASA nesse caso está muito curto, a gente que está short, no meu caso ali eu estou com 15, 16 blinds, sim. eu vou tentar cair depois do NASA para que eu tenha uma premiação maior. Você vê que foi um raise de 2.6, né, 260 mil sobre o blind de 100 mil. O Sage pensa com as 8, você vê que ele usa quase que o seu relógio inteiro. Quando entra no time bank, ele demora ainda mais uns 5 segundos ali no time bank e larga.
confusão, ó. O Lex subiu o mini raise com as valete, o 6 tem um As-10 naipado. E aí? Uma situação parecida, né? Tem ali outro com 900 mil só. Ó, ele falou assim, quer saber? Esse raise, ele pode largar ou não larga mais? Ele fez 400 mil, ainda tem 1.300. Ele tem mais que o NASA se ele der o fold. Não, eu acho que tem espaço para dar esse raise e largar pelo size que ele fez, e porque o Lex é meio tight. Tá, então o Lex é um cara que tem um estilo meio tight. Tá. Assim, o Lex não vai pegar As 9, 8-8, talvez, 7-7 chovar. Então, é uma boa ideia de tribet light, você tribetar o As 10 suited. Assim, e aí eu ainda continuo vivo e com mais ficha que o NASA e tô... Tá. Ok, então eu gosto da ideia. Sim. E é interessante isso quando a gente fala, né? Porque assim, então, pelo que a gente tá falando, talvez ele tenha feito esse 450, né? Caso volte um all-in, ele poderia largar. Mas, eu imagino, com certeza, nesse nível, o que acontece também é o seguinte, ele, independente das cartas que ele tá, ele pode fazer isso pro cara pensar isso e ele não largar, aí ele tá com as um exemplo, né? Ele pode usar isso também, porque aí começa essa loucura, né? De você fingir um negócio. Exato, você vai construir a maneira que você joga diferentes mãos, de jeitos diferentes para conseguir uma coisa. O que é interessante nessa daqui, o que ele quer conseguir tribetando o As 10 suited? A primeira é, se o Lex foldar alguma mão que tivesse vida contra o As 10 suited, então, por exemplo, um Rei Dama off, é um belo resultado já. Você vai olhar e falar, cara, eu tribetei 450, acabou a mão, porque ele foldou Rei Dama off, porque ele foldou Rei Valete off, puxei sem porque susto. ele foldou 7-7. É tipo isso, eu puxei sem susto, eu não dei chance dele acertar alguma coisa, eu só peguei essas fichas e acabou. Então, essa é a primeira coisa que você mira quando você pega um As 10 desse, ao invés de você dar o in direto, você fala tribetei. Sim. Porque você está investindo só 450 mil fichas para ganhar 50 do small, 100 do blind, 205 do raise. Basicamente 400, 350 ali. Exato, você está investindo, entendeu? E o que pode acontecer? Pode ser que o Lex só decall com esse tipo de mão, Rei Dama suited, sabe, As 9 suited. Aí ele tem posição. 7. Você tem posição, você vai realizar a equidade da sua mão. E aí você tem o terceiro bônus disso, que é, nossa, você tribetou, e se você julga que o Lex é um cara tight, ou seja, ele só vai chovar as mãos muito fortes, porque essa situação se apresenta para o Lex como uma situação onde ele tem que ser tight, do tipo assim, pô, eu sou chip leader, sim, e o cara que tá com stack médio tá vindo pra cima, o cara deve... ele deve ter lá. Sim. Então, assim, o que acontece? Tem algum tipo de jogador que falaram assim, quer saber? Tacar coisa na cabeça desse cara aqui, porque eu sou chip leader, sim, quero ver você tem que pagar respeitar. Aí, entendeu? Eu quero ver você pagar aí de vala-vala, quero ver você pagar de As e Dama, off. Então, se vira aí, porque daqui a pouco o NASA cai. Mas tem outro, entendeu? Ou seja, onde que entra o level bonito do poker? Qual que é a visão do Sage sobre o Lex aí? Sim. Então, eu acredito que a ideia por trás disso é, eu vou tribetar pequenininho, e se o Lex chovar, eu foldo. Sim. Mas você entende que isso só faz sentido se você acha o Lex tight. Sim. Porque se eu achasse que ele não fosse tight, aí você não vai tribetar para foldar um As 10 suited com esse stack. Perfeito. Vamos lá então ver o que vai acontecer aqui. Deixa eu soltar a mão. Bom, os outros ali não tem nada no meio do caminho. Acredito que ninguém vai inventar moda, né? Fold, fold. O Golem vai dar o seu fold também. E o Lex tem um As-Valete aí contra um cara que era um dos short stacks, vamos se dizer. Não, ninguém short, né? Mas médio. E largou. Quer dizer, foi perfeita a jogada pro Sage, né? Funcionou perfeitamente. Você vê que você conseguiu fazer uma mão que te dominava. Exatamente. Isso, né? Quer dizer, o cara tava com As-Valete te dominando e você conseguiu fazer ele largar, né? Perfeito. Ó, o NASA agora As 8, hein? Será que é a vez? Ali, ó. Vem limpo do botão. Vai. Tem que ir, né? Vai. Vamos ver. Aí, galera. Aí normalmente não tem muito o que fazer, cara. Você tem que dar o in rezar pra ninguém ter nada, né? Exato. Igual o Padilha. Quando joga a galera, todo mundo junto no QG, é a GL. Você vê se é 8 já... Olha lá, ele pôs 650. Mas ele já é o all-in. Todo mundo largou. Ele deu como se fosse o all-in, né? Olha aí, agora temos ali o Ale que não tem jogado muito, vem com Dama Valete, mas o TG, né? E o Lex do outro lado lá com Rei Valete. O TG aí, quer dizer, esse é outra. Olha, ele deu fold. É outra coisa que durante anos, né? A gente começou há 15 anos, mudou, né? Do TG jogava de um jeito, depois começou a jogar de outro. Como que tá hoje? Que eu tô meio por fora, né? Como que tá hoje do TG? Como que a gente joga? A gente joga Vou dar um bem pause tight. enquanto isso.
Vou te dizer 2021 no TG como Isso. tá, porque eu tô nessa desde sempre, a gente ouve várias do TG. Mas a gente tá jogando muito tight do TG. A gente tem preferência por jogar as mãos conectadas na ipadas altas. Então você vai jogar, por exemplo, um Dame 10 suíte de todas as Tá. posições da vida, sabe? Ali ele tinha Você dama vai jogar. valete, mas era off. Exato. Tipo assim, pra troco de. Nossa, você vai subir, ele é o Padilha que tá no Big Blind. Então não Sim, é como se fosse, arrumei a nota de Dame Vala aqui, né? sim. Bom, chegou no Lex ali, que tem rei valete, uma mão forte, mas do botão, né? Então vamos soltar daqui e ver o que acontece. Ele deu o raise ali de novo, de 2.6, a mesma situação que ele fez da outra vez. O 6 já largou e o Padilha tá pensando com a Ice 9, que também é uma mão. Olha, ó, deu call. E aí, defender o Ice 9 e o raise do botão, hoje em dia é normal, né? Padrão, muito padrão. E hoje em dia também tem muito isso, né? Você defende pra jogar mesmo, né? Com uma mão boa. Não precisa falar assim, não, tá surgindo meu big e já vou voltar a casa com a Ice 9. Quer dizer, também não precisa Não, disso. porque aí você tem um risco muito grande, né? Porque assim, você tem aí o segundo maior stack. Sim. Se você olha e fala, tudo bem, eu vou tribetar porque eu não quero deixar Isso. subir a minha big e tal. Tudo bem. Você vai ter que ir pra uma guerra, pra uma batalha. Contra o outro cara que tá O gigante. outro cara stack, que tudo bem, que você pode ir lá, não, eu vou mandar 3 barris. Sim. Mas quando essa batalha dá errada, Você perde. você abriu mão de um patrimônio muito grande. Entendeu? Então, se você somar aqui, você com o segundo em fichas contra o primeiro em fichas, joga tranquilinho Sim. e tal. E ainda você dando call, seu Ice 9 joga bem contra o range do botão, porque Sim. você domina os Ases, você domina os 9. Sim. Assim, quando você acertar o Ice, é um tipo de board que o cara vai blefar numa frequência mais alta. Sim. Que ele vai representar o Ice, né? Então assim, não precisa, Entendi. tipo assim, a expressão, sabe? Não precisa ser mata. Então tá, vamos soltar a mão aqui. Então, olha, bateu o Ice, hein? E aí, ele sai dando mesa, tenta ali deixar o cara blefar o Ice e representar o Ice, foi o que ele fez, deu mesa. E o Lex deve dar o continuation bet, né? Ele vai representar esse Ice. Olha lá, deu 150 mil. Pô, em um flop já tem várias coisas pra gente pensar, né? Tipo assim, bom, ele acertou o Ice, então ele vai dar mesa pra fingir que não tinha o Ice pra ver se o outro blefa, aí o outro blefa. E aí, só paga ou volta? Porque antigamente é isso também, o cara vai e já volta tudo, quer dizer, não precisa, ou precisa. Mantém o cara no blefe, não mantém, não tem draw nenhum ali, né? Quer dizer, em um flop já teve aí 3 perguntas minha. Sim, não, e é muito interessante porque tudo que tá de moderno no jogo, esse flop dá pra gente pensar em muitas Entendi. coisas. Então, para te explicar de um jeito simples Sim. que caiba aqui. O que o Padilha tá pensando aí não é exatamente no Ice 9 dele. Ele tá pensando, por exemplo, em quando ele tiver o 6. Tá. Quando ele tiver 6 e 7. Tá. Enquanto ele tiver 3 e 4 suited. Quando ele tiver 4 e 5 suited. Quando ele tiver, por exemplo, 8 e 9 de ouros, 7 e 8 de ouros. Quer dizer, acerta o par do meio, acerta um draw e tende a estar ganhando de rei dama, qualquer coisa que vai dar o continuation, né? Porque o que o Padilha... como que o jogador moderno de poker pensa? Ele pensa no range inteiro que ele teria naquela situação. Tá. E aí ele entende que esse Ice 9 é uma das mãos daquele range. E essa mão precisa trabalhar junto com as outras mãos desse range que ele poderia ter. Porque assim, o que muda o Padilha ter Ice 9 e ele ter 6 e 5 suited? Ele poderia tanto quanto ter Ice 9 pagar, lá, exatamente. 5 suited. Exatamente. A mão acontece do mesmo jeito. E estaria ganhando Então, também. Estaria ganhando. Então, só que acontece? Por exemplo, 6 e 5 suited ganha do Rei Valete, mas perde de 10-10. Isso. O Ice 9 ganha de Rei Valete e ganha de 10-10. Então, a conta que o Padilha tá fazendo aí é como que eu jogo o meu range. E aí ele vai ver as mãos do range dele e ver se vale a pena jogar de um jeito umas, de um jeito outras. Mas ele tá pensando em, às vezes, a nossa expressão, mas como que uma mão protege a outra? Tá. Como uma mão protege o range. Então, quando você vê esse Ice 9, eu vejo esse Ice 9 com várias funções quando você dá call dentro do seu range. Uma é, se o Lex resolver blefar a textura do flop, então o que eu quero dizer com isso? A textura do flop é a Ice 6 e 2. Off tudo, Rainbow, né? Então essa é uma textura de flop favorável para o Lex. Por quê? Porque o Lex tem mais ases que o Padilha. Quando você tem uma vantagem de range como essa, o cara blefa. O cara vai blefar mais ao longo da mão. Então o que o Padilha vai ver esse Ice 9 como um dos ativos que permitem ele a pegar blefs do Lex. Se o Lex blefar, entendeu? Sim. Uma outra coisa é que esse Ice 9 protege o Padilha quando o Padilha tem um 6. Porque você fala assim, tudo bem, você vai valubetar seu 10-10 lá, ou você vai blefar 3 streets de Rei Valete para me tirar do 6. Meu Ice 9 tá lá me protegendo, entendeu? Então, por isso, por exemplo, que você não pode dar check raise com esse Ice 9.
Só pagar. Você tem que só pagar, porque esse Ace 9 cumpre um papel muito importante de Sim. proteger as outras mãos que você teria. Bom, a gente tá falando dessa mão, acho que, sei lá, mais de 8 minutos ou por aí. E se eu não tivesse dado pause, ela teria passado 5 segundos se bobear ali só. É muito rápido. Aí você fala, porra, os caras estão falando, o Padilha vai pensar isso, pensar. O cara não pensa nada em 3 segundos. Mas é aí que vem a experiência, né? Ele tá jogando há 15 anos, como você também tá em times aí há 15 anos. O processo que acontece na nossa cabeça eu vou explicar porque ele é muito rápido. O cara subiu do botão, então você tem já em mente mais ou menos que mãos que esse cara abre do botão. Eu dei call do Big porque eu tô com uma mão de dar call no Big, que até a gente já explicou o porquê. Sim. Bateu o flop. Aí você olha lá, qual que é a cara do flop? Ace 6-2. Então na tua cabeça já, pô, É Ace dele, 6-2 é pra seco. ele. É dele. É um flop seco com Ace. O que significa flop seco com Ace? Significa que esse cara tem uma vantagem grande, que ele vai apostar. E o que acontece em situações hoje, no jogo de hoje, que as pessoas têm vantagem grande? Elas fazem uma aposta pequena com o range inteiro. Sim. Então esse é o tipo de situação que se você chega para qualquer jogador de poker e pergunta, antes do Lex fazer, o que vai acontecer nesse flop? Ele vai apostar. 100% das pessoas vão falar, ele vai fazer uma aposta pequena. Tipo, entre 1/4 e 1/3 do tamanho do pote. Sim. Por quê? Porque é uma jogada tão padrão, e é uma situação tão padrão, que as pessoas que jogam poker, elas... Sim. Que nem 15 anos, você tá lá, e aí você estudou isso, e você passa por ela todos os dias. Tão padrão que você sabe, essa mão começa com o Padilha dando check, o Lex betando e o Padilha vai só pagar. E aí, assim, aí a partir daí tem... Pode mudar. Mas eu acho que o Padilha vai só pagar e falar, beleza, continua aí com a sua vantagem de range. E a esperança do Padilha aí é qual que é? Deixa eu parecer que eu tenho 6 aí. Sim. Assim, a minha esperança é parecer que eu tenho 6 pra ele não me blefar ou botar pior. Eu tinha mais 2 pontos pra falar nela, então tipo, a gente vai ficar quase o programa inteiro. Mas é bom que o pessoal de casa vê tudo que a gente pensa quando tá jogando. 2 coisas. Uma é essa. Como a gente sabe que com 6 ele jogaria quase igual, ele continuaria, aí o Lex pode no turn ter que apostar mais. Falar, pô, ele deve ter o 6, ou quem sabe até um 2, eu vou ter que enfiar mais uma aqui, ele não vai aguentar. Existe isso também, né? Sim. Essa é uma das possibilidades que o Padilha vai estar contando quando der check call com Ice. Que assim. É pra ele achar que eu tenho 6. Quais são as perguntas que o Padilha vai ter que responder ao longo dessa mão? Porque assim, é o que a gente fala, check call nesse flop é standard, padrão. Check call no turn também tá padrão. Começa a ficar assim. Tá. Mas imagina, turn 7, o Lex manda outra, tipo, river 10 e check manda uma pedrada. Aí você vai ter uma... Aí, entendeu? Você vai falar, pô, o cara tá numa situação... Então, mas, entendeu? Fica difícil a situação, hipoteticamente, no river. Sim. E aí, quais são as perguntas que o Padilha vai ter que responder? O Lex, será que é um cara que tenta fazer o fold ao 6 nesse tipo de board? Será que ele não tem medo de... Será que o Lex é um cara capaz de, nesse board que eu falei, por exemplo, Ace, 6-2, 7-10, de valubetar Ace Vala e Ace Dama, bala, pedrada, river? Entendeu? Isso é jogar pôquer hoje. Sim. Porque olha quantas perguntas você tem que responder sobre como o cara enxerga e o que ele faria de fato. Sim. E é por isso que é importante, quando você chega numa mesa final dessa, caras que estão todo dia se enfrentando, esses caras se conhecem. Sim. Então esse é o jogo de level que é bonito. Sacou? Sim, porque às vezes há 3 dias eles jogaram junto e ele jogou diferente. Aí ele vai falar, putz, será que ele de novo vai fazer isso? Será que ele vai mandar pedrada e tá com Ace Dama agora? Isso, na nossa cabeça às vezes fica assim, fica um note lá. Não é capaz de valubetar light ao extremo. Sim. Então, se você tá lá com Ace 9 e tá pensando em dar call, você fala, cara, outras situações de valubetar light ao extremo, ele deu check atrás. Você fala, então polarizou mais o Ele deve estar mais forte. Ou seja, ou é mão mais forte, ou é blefe. Entendi. Aí, às vezes, você tem uma outra situação, fala, cara, essa situação de blefar era boa e ele não pegou esse cara. Então, você fala, ele é um cara que underblefa. Sim. Então, isso tudo começa a te dar uma perspectiva. E olha quantas coisas a gente tá falando. Sim. Se acontecer de ser bet. Pode ser que essa mão seja bet, agora. Check, e para e tudo. Mas mesmo que essa mão aconteça desse jeito, isso é um negócio muito interessante, muito importante. Imagina que essa mão, o Padilha da check call, aí turn seja check. O Padilha vai sair daí com uma informação, que é o Lex não tentou blefar no 3 vezes. 3 vezes. Então, no mínimo, você vai falar, velho, era Ace 6 e 2. Assim, sabe? Assim, você pode dividir os jogadores em alguns tipos. Sim. Uns que falariam assim, vou pegar essa vantagem de range, vou fazer o cara sair de 6.
E tem outro de porque não, deixa pra Abandonou. próxima. Tá, então a minha última pergunta, eu falei caso ele tivesse o 6, o quanto que ele seguraria, e a minha outra pergunta é, porque a gente fala, pô, o cara subiu do botão, ele tá fingindo que tem o Wise, mas muitas vezes não tem, como é o caso. Mas muitas vezes, algumas vezes ele pode ter, como você falou, Wise Valete, Wise Dama. Pode ter até as Wise. A gente já viu, a gente fala assim, pô, não, eu tô descrente, vou ficar pagando com Wise 9. E aí, boa, o cara põe uma pedrada e ele tinha Wise Dama. Isso acontece. Quando que você... a gente viu a situação como ela tá. E se ele tem, aliás, dama, quando que o Padilha... Ele vai pagar até o fim ou uma hora ele vai ter que parar? E se o Lex sempre puser pouco, ele vai sempre pagar até o fim. Ele vai perder aí 3 betzinhos de 200 pau. Porque às vezes acontece, às vezes não tem jeito. Aí você tem que confiar na sua leitura de range. E o que é uma leitura de range numa situação? É entender com quais mãos que o seu oponente faria aquela jogada. Sim. E se você entende que ele faria aquela jogada com algumas mãos piores e outras mãos melhores... É tipo olhar e falar assim, 7 mãos que ele faz eu tô perdendo e 3 mãos eu tô ganhando. Então eu não vou pagar no River, sei lá. Então aí você olha assim, cara, se eu tô perdendo pra 7 e eu tô ganhando de 3, aí você faz a conta lá do tamanho da aposta, talvez vale a pena, mas entendeu? A conta vai ser por aí. Tá. Às vezes, o que acontece? Num board Ice 6 e 2, quando você tem lá seu Ice 9, começa a ter uns fenômenos, tipo assim, às vezes o cara tá valubetando a Ice 8. Sim. O cara tá valubetando. Sim, ele acha que a Ice 8 tá gigante. O cara acha que tá pegando 6. Ou o cara tá blefando o Rei Valete. Sim. Então o que acontece quando você olhar a conta lá e falar, cara, tem blefe pior, tem valubete de mão pior. Tem Ice Dama, Ice Rei. Também tem. Também tem, né? E aí a gente que é jogador de poker tá mais do que treinado pra olhar e falar, dessa vez tinha. Sim. E a pergunta sempre, assim, então é aquele negócio que a gente falou no programa de ontem. Às vezes você não pode fugir de tentação, não dá pra fugir. Tem coisa que não tem jeito. É do tipo assim, a gente chama de cooler. Sim. Que nesse cenário, escape, como é um cooler. Escape. Nossa, o cara subiu de Ice Dama, você defendeu de Big com Ice 9 e bateu o Ice no board seco. Entendi. Não, e o que tende a acontecer também, agora pensando, se ele tivesse um Ice Dama, um exemplo, ali, ele acha que o outro pode estar pagando com 6, então ele nem vai apostar muito também, ele vai só por uns value betzinho, quer dizer, você vai perder pouco, talvez. Aí você pode cair no outro level, que é um que eu, por exemplo, gosto muito. Quando eu jogo, eu faço bastante. Que é sair de linhas que sejam um pouquinho mais, né, que a gente já tinha uma linhas mais, assim, encaixadas e tentar entrar mais em level possível. Porque, por exemplo, se eu tô no lugar do Padilha e o Lex manda 3 pequenininhas, tipo assim, eu me sinto mal com Ice 9. Porque eu paro ele tá querendo que você pague. Porra, não parece blefe, né? Agora, se ele, tipo assim, manda uma forte, uma média, e outra média, outra forte, eu falo, Sim. Então aí você começa. Assim, aí o poker tem um outro espaço para ser maravilhoso. Né? Que é olhar e falar, cara, eu vou desviar do meu caminho padrão nessa situação, porque essa aqui dá. Mas assim, é infinito, né? Beleza. Bom, galera, perdemos aqui um programa inteiro quase falando de uma mão que é bem curta. Vamos seguir aqui, vamos lá. Bom, então o Lex aposta o Continuation Bet no Rei Valete. Vamos ver o que acontece. O Padilha tá ali com o seu Ice 9, a gente imaginaria que ele só iria pagar. Deixa eu aumentar aqui a tela para o Bueno ver. Deu call. E aí vem o rei. Aí ele fala, pô, agora ainda acertei um reizinho. Padilha da mesa de novo, como a gente imaginou. Mas esse é um rei que pode ter certeza que o Padilha não gostou de ver. Por causa de ser de paus, né? Não, porque tem o rei high, que compõe parte do range, agora às vezes pode querer controlar. Entendi. Mas acabou que o Lex foi guloso e quis valor. Depois 300. Porque ele poderia dar mesa atrás pra tentar ganhar. Entendi. Porque agora a mão realmente ele tem alguma coisa. E aí ele põe 300. E aí, só paga também? Sim, só paga. Assim, usa o time, isso que eu ia falar. Aqui é muito importante usar o time. E só pagou. E aí bate o terceiro paus. Aí você fala, pô, o cara não foi sem querer com uma 12 de paus, né? Se estiver, parabéns. Os dois deram mesa. Porque aí o Lex pensou, Deixa eu dar um pause isso aqui, que é um negócio importante. Cara, nessa altura do torneio já tinha rolado algumas eliminações, né? Essa mão foi um Ice 9 que eu defendi do botão, do Big Blind. Eu vou dar bastante tribet com As mesmo, mas eu acho que o Ice 9, o Ice 10, o Ice 8 contra o botão ali vão performar muito bem de call, porque os blefs ali que ele tá abrindo do botão vem todos da coluna do 9 ali, né? Tipo Rei 9 off, Dama 9 off, 8 e 9, 9 e 10 e tal. Então é uma mão que eu acho que vai performar muito bem de call do Big Blind. Então foi por isso, é uma mão bem forte também, né? Que a gente vai acabar jogando de qualquer jeito. Nesse caso, a informação
nossa, o Lex Perdeu. ousou valubetar o rei nesse turn aí. Isso. Entendeu? Então, assim, por que alguém valubeta o rei nesse turn? Porque achar que tem mais 6 do que Ás na mão do Padilha, porque alguns Ases... Assim, nem tô falando se é bom ou não. Tá. Mas se eu chego e falar, cara, ele é um cara que valubetou esse rei aí. Entendi. Tem algum tipo de jogador que vai ver essa situação. Ice high no flop, apostei turn, completou um flush runner, que vai pelo menos, assim, não que o cara necessariamente vai blefar, mas que cogita, sabe? Que olha, pensa, pô, será que que Padilha faz de Ice 5 aí? Sim. Tipo, você toma a terceira, você toma aí, imagina que vem um negócio aí, 1.200.000. Quase sim, você fala, puta merda, vou largar. Não é fácil, entendeu? Então, assim, não tô necessariamente que é o que o Lex deveria fazer, mas eu, pelo menos, vendo essa mão, se eu tô no lugar do Padilha ou de outras pessoas que vão jogar contra o Lex, eu olho e falo, ele é um cara que ele é um dos que nem cogita. Bom, a gente matou o programa de hoje inteiro quase nessa mão. Por um lado, quem às vezes nem joga tão sério o poker, né? Gosta de ver o programa aqui e tal, tá à noite assistindo, fala, pô, os caras falaram pra caramba de uma mão e tal, mas tenho certeza que algumas pessoas falam assim, porra, era uma mão normal que, pô, agora que eles falaram, eu pensei em várias coisas que, pô, eu nunca tinha pensado. Então, assim, o programa tá aqui pra isso também, né? O pessoal tirar dúvida e ver como que as pessoas pensam quando estão jogando poker de verdade, né? Mas, assim, obrigado, vamos encerrar hoje rapidinho e voltar no próximo. Valeu, É isso aí, galera. Valeu. Valeu, até amanhã, galera.